Então, são 10h30. Começamos a primeira mesa dessa. Vocês sabem, perceberam que as mesas não têm título, não é? Que o título das mesas é o título do nosso colóquio, né? O custo do gozo perverso. E os palestrantes que agora, nessa primeira mesa, são Gilles Garcia, psicanalista em Paris e professor visitante no curso da pós-graduação, no curso de psicologia da UFC, nesse momento, e Valton Miranda, psicanalista, nosso amigo de muito tempo, psicanalista em Fortaleza e ensaísta político, figura conhecida e admirada por todos nós. É, Valton, quando for no momento da fala dele, vai falar sobre o gozo perverso do gênio, se remetendo a Da Vinci. E Gil vai falar agora no começo. Gil, o título da sua fala e já toma a palavra. Está com você. Bom dia novamente. Como eu disse, muitas vezes nesse colóquio envolveu falar sobre psicanálise e um certo estado de guerra. Lembrando como foi. Como é? Eu vou dizer logo depois. Que o poder fascista é continuação da guerra pelos mesmos meios. Hoje, uma delas, Hamas-Israel, em ordem alfabética, a favor, contra. Qual é a pior dos dois, invocando uma suposta moralidade regulatória? Essas perguntas parecem também exigir uma resposta individual e social. A perversão nos ensina que, mesmo antes de assumirmos a posição de responder, já somos cúmplices. Uma não-resposta já é considerada uma resposta. Podemos resistir a essa forma de instrumentalização? Que tipo de enunciação pode sair dessa? Minha intervenção terá o seguinte título: Que piada é essa? E com subtítulo: O fetiche como farmacone. Por que falar de piada? Porque aconteceu no mês passado, na França, uma piada de gosto bom ou mau. Não sei, não é questão de decidir, mas ela fez muito efeito. Então, se fala do humorista num programa de domingo, antes era um programa cotidiano, na tarde da semana, foi tirado desse horário e foi colocado no domingo de tarde, continuando ao público. E o tal do humorista, o nome dele é Guillaume Meurice, estava na época de Halloween, e ele diz que as crianças podiam escolher vários tipos de máscara, máscara de carrasco, e também a máscara do Benjamin Netanyahu. E ele diz para as pessoas que não conhecem o Benjamin Netanyahu, é um nazista sem prepúcio. E foi isso que declanchou uma avalanche de coisas, né? A emissão depois foi em huis clos, não era mais público. A coordenadora da emissão, a Charlotte Vanhoenacker, fez uma fala explicando a posição dividida da equipe. E na terceira teve as férias de novembro na França e na volta das férias ela não fez a emissão porque estava doente. E o final dessa piada, de uma certa forma, é o presidente da região norte que diz que escutou falar desse humorista, falando
essa difamação, disait ele em relação ao primeiro-ministro da Israel. E ele chamou ele de Benjamin Meurice, no lugar de Guillaume Meurice. Então, isso, para mim, me chamou muita atenção com justamente esse retorno do recalque. Poderíamos também começar com outro tipo de declaração, ah, que chama a Declaração de Balfour, na qual uma antiga potência colonial da região, o Reino Unido, ofereceu, em 1917, um pedaço de terra que não lhe pertencia a um povo que não vivia lá. Esse poderia ser uma definição de amor entre os homens, ou seja, entre Estado, quando um lobo, diz o Hobbes, e um outro lobo para o outro. Sabemos que, de acordo com Lacan, amor significa também dar o que você não tem a alguém que não o quer. Portanto, nessa declaração de Balfour, há claramente uma realização para uma pessoa que a quer e a pediu. Como a gente ama, poderia ser outra piada. Bem, se o amor e a negação não fossem, por que não, né? O amor e a negação parece que são nossos princípios, modos de existência. Vamos falar sobre isso hoje. Nessas declarações de amor e ódio, que pulsão está em ação e que instinto os governam? Não se trata de fazer uma antropologia psicanalítica baseada em polêmicas de bar, né? Portanto, sugiro que você examine os testes comigo, os testes de Kant com Sade e Masoch com Deleuze. Se o quarto sádico é o método especulativo demonstrativo de descrição das obscenidades, em que a morte do sujeito não é um limite, podemos dizer que para Masoch é uma questão de leitura no mundo imaginário do folclore e do conto de fadas. Uma literatura que descreve uma certa relação com o mundo, com a mãe e com o pai. O sadismo é uma perversão. E há uma forma de masoquismo dentro do sadismo. O que não quis dizer que haja uma reversão na perversão do sadismo em relação ao masoquismo. Nosso pôster, nosso cartaz se refere, em particular, ao chamado argumento da força, no qual Kant pergunta, na crítica da razão prática, se o conhecimento que alguém será enforcado o impediria de ir para a cama com a mulher. Muitas vezes ficamos cegos para nossas emoções quando nos deparamos com exemplos tão radicais. E ainda assim é nossa especulação que é solicitada. Mas ao custo de uma certa reserva residual ou excluída. Cito o Lacan. Assim, o peso disso só parece excluir, pulsão, o sentimento. Tudo que o sujeito pode sofrer em seu interesse por um objeto que Kant designa como patológico. Além de Sade, ele invoca várias outras figuras Kant nesse texto. Antigona, Monsieur Verdoux, M, o maldito, às quais acrescento M, a criança do século. Eu, falo Mussolini, sou o homem do depois. Eu insisto nisso. E com esse material de má qualidade, com essa humanidade de demolição que a história é feita. Ontem, o Salão do Cercle dos Interesses Comerciais e Industriais cediu uma reunião com o objetivo de criar grupos regionais entre os grupos intervencionistas. Foi assim que foi criado o grupo fascista dentro dessa sala, no 23 de março de 1919. Sabemos que o Mussolini criou a questão do palhaço dentro da fala do político. O Verdu, que é outro tipo de palhaço, atuado pelo Charlie Chaplin, se perguntou, vendo a história do Landru, que era um matador, né, um autor de crime perverso, como se diz,
além de ter atuado os crimes, cortando as mulheres, ele fazia rir a plateia dentro do processo. Então, o Chaplin teve o gênio de comparar a questão do humorista e do matador. Nesse filme, que não fez sucesso nos Estados Unidos. Um palhaço carrancudo, mas um bom pai de família que se sacrifica com grande abnegação pelo bem da sua família e de suas mulheres. Vamos começar com a ideia do que isso foi apenas um estágio e que o que viria a seguir seria uma aplicação, uma adesão à máxima do direito de usufruto, que deve funcionar de acordo com o imperativo categórico como uma regra universal. No texto Kant-Avexada, o Lacan transforma o imperativo categórico, tornando-se um imperativo sadiano. Tenho o direito de desfrutar do seu corpo. Qualquer um pode me dizer. E esse direito eu exercerei sem nenhum limite que me impeça de caprichar nas ações com os pais, com as quais eu sinto vontade de me entregar. Correndo o risco de aplicação, do que se trata o massacre e o bombardeio? É mais uma etapa do processo que os governos estão tentando alcançar? Não vou me estender nisso hoje. É a trégua. Mas é a situação que me obriga a ir aos textos. Não sei mais o que é perversão. Ou seja, eu vejo em toda parte um limite. Em toda parte, o limite não está em lugar nenhum. Estou fora do centro. É uma crise de crença pascaliana e minha visão ficou embaçada. Mas é por acaso que encontramos a combinação de suavidade e frieza caracterizando a perversão no próprio Guillotin, o inventor da guilhotina. A tortura que inventei, disse ele, é tão suave que só a ideia da morte pode torná-lo desagradável. Além disso, se você não estivesse, não, além disso, se você não estivesse esperando morrer, pensaria que tudo o que sentiria em seu pescoço seria um leve e agradável frieza. Outra piada. Ela tem algo a ver com um filósofo que disse recentemente na France Culture, jornal, emissão na França. Não conhece nenhum exército tão ético a ponto de telefonar antes de bombardear. Pode-se dizer que a ética é usada como instrumento aqui nessa fala. Lacan nos ensina que uma escolha ética é aquela que não envolve nenhum bem, enquanto o pervertido considerador como um bem. Além disso, sabemos que o conhecimento não protege contra nada, nem mesmo contra a ignorância. Portanto, isso é a espuma das coisas sobre as quais eu poderia fazer um catálogo das piadas ruins. Mas e quanto aos fatos? Aqui damos um exemplo de trabalho de Marcel Cohen, um grande escritor que levantou o fato para um gênero literário. Para ir para o fronte, os soldados de 14, 18 tinham permissão para beber 1 litro de vinho e 1/4 de cachaça. Ernest Junger, o soldado alemão mais decorado durante a Primeira Guerra Mundial, dizia para as tropas dele de beber mais ainda. Mas, vamos ver, é um significante poderoso. Portanto, a visão do espectador precisa ser embaçada para poder suportar. E isso deixa a questão em aberto. Um pouco de doçura para enfrentar a frieza. Por que essa anedota factual? Porque se o exército pagava pelo vinho, a cachaça era deduzida do pagamento do soldado que não morresse. Quem paga? O soldado que não morre, que não morreu. Mas, mas a nova é exclusiva, é uma nova disjunção exclusiva. Ou você vive e paga, ou você morre e é um presente. Introduz um agente calculador e, portanto, uma certa economia perversa. Qual delas? A que lucra com o sacrifício. Lembramos que para Georges Bataille, o nome apropriado para nosso propósito
batalha, os sacrifícios religiosos estão em continuidade com o consentimento dos jovens guerreiros. Por quê? Porque a pátria deles é depois da vida. As guerras dos mexicanos, dos astecas, tinham o sentido de consumação, ou seja, brilhar, queimar até o fim, não de conquista. E os mexicanos acreditavam que se ela cessava, o sol deixará de brilhar. Parafraseando Anatole France, os deuses estão sempre sedentos, com sede. Citando o texto de um padre que estava junto com os astecas nessa época. Para a volta da época da ressurreição da Páscoa, um jovem de beleza implacável foi escolhido. Os sacrificadores desse prisioneiro, o tratavam como um filho e vice-versa. Podemos dizer que, ao lado do amor filial, notamos que a recorrência da beleza é um fato clínico importante. A exigência, diz o Lacan, que as vítimas tenham uma beleza que é sempre classificada como incomparável e inalterável, é uma característica que não pode ser satisfeita apenas com alguns postulados banais sobre a atração sexual. Em vez disso, é um lembrete sombrio do que a tragédia nos ensina quando a beleza é a barreira final que impede o acesso a um horror fundamental. Talvez porque, como diz também o autor russo Vassili Grossman, o reino do mundo lhe parecia infinitamente belo, e para apressar seu advento, ele estava preparado para usar a violência mais impediosa. Nós só temos de nos esforçar, mas também temos de nos apressar. Esforçar, como diz o Sade, francês, mais um esforço para ser republicano. A violência cruel da consumação, o ato de destruir algo gradual, completamente, pelo fogo, como eu disse, está em desacordo com uma sociedade corporativa que defende a organização e a eficiência militar com o objetivo de capitalizar o poder. De ponto de vista econômico, Bataille questionou a dialética do senhor e do escravo nessa sociedade azteca porque eles não reservavam nada, não tinha resto. É todo o paradoxo dessa economia. Queimava tudo. E, ao mesmo tempo, tinha um alto custo humano, nenhum lucro. Isso corresponde, de uma certa forma, a um mecanismo de substituição por meio de sacrifício. Por se recusar a morrer, o escravo, na dialética hegeliana, perde uma parte íntima de si mesmo. A dialética hegeliana vista pelo Bataille, com essa questão da parte íntima de si mesmo. E se toma a coisa do proprietário. Mas nessa profanação, o mestre também é deposto nessa redução à ordem das coisas. O mestre também é contaminado pelo feito de ter um escravo. A função Júlio, religiosa, a função religiosa do tenta, sacrifício, tenta diga. ir finalizando com 5 minutos Uhum, para você finalizar. tá certo. A função religiosa do sacrifício, me perdi agora. A função religiosa do sacrifício permite reencontrar essa parte perdida e sagrada que liga um sujeito ao outro e ao mundo, porque destrói o que consagra. Ao cortar definitivamente o vínculo entre a oferta e a atividade lucrativa, as vítimas abandonadas à violência constituem um excedente retirado da massa de riqueza útil. Ela é chamada de parte maldita, como se o título do texto do Bataille, a parte maldita e o sacrifício. Nesse modelo de violência não mecanizada, a vítima, como bode expiatório, corresponderia a essa parte maldita da sociedade. Mas, além de ser uma vítima, ela também se diverte com isso.
Jesus que goza é uma fantasia masoquista. Nessa ordem, o sadismo é metido em um fluxo natural de punição. Então, vou pular um pouquinho. Se o gozo é a satisfação da pulsão, qual é a pulsão? Isso se aplica a todo gozo, tanto em termos sociais quanto clínicos. O masoquismo é a forma de abordar o instinto de morte. Suponhamos que alguém afirme não ser capaz de resistir à sua paixão quando o objeto que ama e a oportunidade se apresenta, se uma forca tivesse sido erguida em frente à casa onde ele encontrava essa oportunidade, a fim de amarrá-lo e ela imediatamente após ter satisfeito seu desejo, ele seria capaz de resistir à sua paixão. O Kant até pergunta, sem responder, ele diz: sabemos a resposta. Toda a dificuldade, justamente, é que nós não temos a certeza de saber a resposta, e, sobretudo, a perversão masoquista cria uma outra resposta. E eu queria insistir sobre a questão da criação na perversão. Hum, É fácil entender por que os contos, como uma forma de escrita da fantasia, têm a capacidade de interrogar a trindade do esbarrado, do punção, desejo de, e do pequeno a, uma só vez. E a análise muitas vezes se aproximou de uma forma de moralismo ao propor a redução da perversão a uma forma burguesa de harmonia. O Freud não pede à jovem homossexual de ir casar para se tratar. Além de descrever a marca registrada do desejo, do que o sujeito pode se tornar objeto, os textos de Sade e Masoch nos permitem questionar a psicanálise e suas ferramentas. Vocês verão, diz o Deleuze, que em última análise o desejo de se reduzir a esse nada, que nem um bem, essa coisa que é tratada como objeto, esse escravo que é transmitido e compartilhado, e que é mentido por esse nada, que é um bem, é realmente o ponto real no horizonte onde a posição do masoquista perverso é projetada. Mas hoje nos dá acesso a uma forma que multiplica as negações para dar origem a um suspense estético em sua frieza. De fato, a relação com a dor é só um efeito e nada uma força matriz, em contraste com o princípio de prazer. E insistiremos nessa impressão teatral que não se encontra no sadismo, mas não significa que a dor seja fictícia. Ela está realmente em jogo, podemos dizer, de forma ambígua. A ambiguidade é um outro significante mestre, depois de mais, encontrando na piada para confundir o outro. Mas agora vamos interrogá-la nas fantasias incorporadas quanto na estratégia do fetiche, para ser entendido como uma montagem em abismo. Ela constitui uma manifestação de amor articulado, como veremos, em uma dupla negação. O véu, a provocação sádica do obsceno se opõe à decência de contrato, né? A questão do contrato masoquista é importante, coberto pela cultura. É fácil para Masoch fazer passar fantasia masoquista, como costumes nacionais e populares, ou jogos infantis inocentes, ou piadas de esposas amorosas, ou exigências morais e patrióticas. Nós vemos que o véu da ambiguidade não pode ser levantado e, ao mesmo tempo, é a fórmula da divisão e também a expressão favorita do presidente Macron, mas também Dom Juan de Molière, o escravo Sganarelle, lamenta ao mesmo tempo a morte do mestre e reclama o fato de não ter sido pago. O impedimento de mascaramento é uma inscrição no tecido da cultura, sabendo que na supervalorização do folclore, o som das botas nunca está longe. A ambiguidade está relacionada em particular ao contrato, que vincula a vítima e o torturador. De que forma? O contrato que estipula que eu devo ser explorado pelo outro faz parte da perversão da vida cotidiana. Mas não é equivalente ao contrato que constitui as regras do jogo e dá um papel específico à mulher, em um movimento duplo, a inclusão da mãe e a exclusão do pai.
Essa cena privada e fantasiosa é delimitada por exterior constituído pela exclusão literal do pai, que é anulado do simbólico. Ele até, Deleuze utiliza a questão da foraclusão, onde o fato de excluir do simbólico volta pelo real. Nesse caso, volta pela realidade fora do universo privado do perverso. Fica batendo na porta, sabendo que se o pai consegue entrar de uma certa forma, o fantasma é arruinado. Eu vou finalizar com pulando as três Vênus. Eu lhe proponho de ir ler o texto do Vênus das Peles, do Mazoch. Vou finalizar com essa questão da ambiguidade, que o Lacan chama de entre dois mortes, entre dois mundos. No entremeio simbólico, o fetichismo parece funcionar como um farmacone. Por um lado, um mal que contamina a subjetividade, e por outro, um remédio que a protege não apenas do mundo exterior, mas sobretudo da morte subjetiva. Ela não desaparece ou se dissolve em uma dissolução. Na melhor das hipóteses, renasce. Né? A questão do renascimento do novo sujeito é muito importante na proposição masoquista do Masoch, segundo Deleuze. Elas são levadas ao extremo, já e desde o início situada em uma zona limítrofe, uma zona entre a vida e a morte, disse Lacan. Nem todo mundo é Antigona. E, além disso, ela não forma um vínculo social, um laço social. Além dos limites trágicos do medo e da piedade, a estratégia limítrofe e irredutível do fantasma é um resultado que nos ensina uma nova forma de admiração rica e sem ambiguidade. Terminaremos com um gracejo que, de acordo com o mecanismo freudiano, vai em um momento de suspense, de espanto e de iluminação. É um vício que eu entendi por trás das fantasias de apegar o nome do pai literal na fala de um político do partido do Jean-Marie Le Pen, que diz que não é antissemita, sabendo todo mundo que ele foi processado por 5 processos por antissemitismo. Ele diz: um jovem judeu se sairia melhor em nossas manifestações do que no departamento do 93, onde tem muitos imigrantes. Pensemos que essa fala pode se ler como a lógica da panela do Freud no texto sobre o Witz. O vizinho A pegou emprestado uma panela de cobre ao vizinho B. Quando o devolveu, B reclamou que a panela tinha um grande buraco e que se tornava inutilizável. Eis aí a defesa do vizinho A. Em primeiro lugar, nunca peguei uma panela emprestada. Em segundo lugar, a panela já tinha um buraco quando eu peguei emprestada. Em terceiro lugar, devolvi a panela intacta. Além do amor e da negação, estou acrescentando a questão do humor. Obrigado. Obrigado, Gil. Nós agradecemos o teu texto muito interessante. Quero te parabenizar pelo teu escrito e apresentação. Entre entre tantas piadas e tantos xistes, você acabou cometendo mais um, talvez nem sem perceber, ao chamar no seu sotaque francês Antígona de Antigona. Tem um livro do. Esqueci o nome dele, tradutor do Seminário 11, lá, que dá esse título ao livro dele, Antigona. MD Mas Magno. MD Magno era um cara bastante chistoso. Mas
Em nome de todos e do próprio colóquio, obrigado, seu texto muito inspirador. Agora eu passo a palavra ao nosso companheiro de primeira hora, desde sempre, do primeiro colóquio, Valton Miranda, com fala sobre Leonardo da Vinci, perversão, o gozo perverso do gênio. Valton, somos todos ouvidos. Bom, eh, antes de mais nada, eh, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em participar dessa mesa, junto com o Gil Garcia e com a sua coordenação, meu querido amigo Mardoni. Cumprimento também todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, ou me veem, não sei. Eu não vejo ninguém, né? Porque, eh, por essa razão, e por essa razão, eh, não leio, eu falo de improviso. Eh, Eu queria, dizer que eu não sei bem por que escolhi, Leonardo da Vinci, mas me veio à mente a, a, a situação ímpar desse estudo de Freud. Uma É um estudo extenso que Freud faz de Da Vinci. Eu preciso fazer algumas observações iniciais sobre a biografia de Da Vinci. Aliás, nós, psicanalistas, somos, na verdade, os nossos melhores biógrafos. Nós somos os autores da nossa autobiografia. Eh, Então, eh, por que que escolhi Da Vinci? Foi por uma questão assim que me veio, de repente. Eh, Esse homem incomum, eh, esse gênio, que até hoje repercute no mundo, mereceu esse estudo, pormenorizado de Freud. Ah, o Da Vinci era filho ilegítimo, de um tabelião de Milão com, uma camponesa chamada Caterine. Essa condição e essa relação com a mãe vai ser da maior importância na minha compreensão e na minha reflexão. O fato de, ser ilegítimo e ter sido criado até os 5 ou 6 anos de idade por essa mulher. Porque o pai depois levou-o para sua casa, tendo casado com outra mulher. E segundo, os biógrafos, essa outra mulher, que não teve filhos do tabelião, o tratava muito bem. Da Vinci era um rapaz, muito bonito, alto, bonito, né? E tinha uma característica que logo todos perceberam, uma extrema curiosidade. Então, é, essa figura que Freud vai examinar, tendo por base o seu diário, onde anotações
bastante precisas foram colocadas. Da Vinci nasceu em 1452 e morreu em 1509. Portanto, ele viveu menos de 60 anos. Dentro dessas anotações, há uma que chamou bastante a atenção do investigador Sigmund Freud, do investigador psicanalítico, que é a respeito da fustigação, ou seja, da introdução na boca, enquanto ele ainda estava no berço, da cauda de um abutre. Isso no diário de Da Vinci. Freud vai atribuir a essa situação uma marca fundamental, ou seja, que ah, o, o fato de ter vivido essa situação, que seria uma situação real, não imaginária, nós não sabemos até que ponto corresponde à realidade. Mas, de qualquer maneira, é assim que está descrito no diário do próprio Da Vinci. Então, nessa condição, ah, o Freud acredita que a relação com a mãe vai se reproduzir nas grandes obras, né, como ah, Santa Ana e o Menino, A Última Ceia, e até no sorriso da Mona Lisa, na Gioconda. Né? Então, toda a atividade artística desse homem vai se manifestar nas suas obras artísticas. Mas o artista de talento vai, aos poucos, cedendo lugar ao investigador científico. Da Vinci investigava o voo dos pássaros, Davi, a órbita dos planetas, investigava os cadáveres, dissecava cadáveres de animais e humanos, como também acompanhava prisioneiros que iam ser executados e retratava suas fisionomias antes da execução. Então, essa circunstância me levou a pensar que estamos, como Freud dizia, diante de uma criatura que não, 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 não se situa numa posição intermediária entre a arte e o investigador científico. Ele vai, pouco a pouco, se tornando realmente o investigador, o cientista, o gênio, o gênio científico vai predominar. É nesse, é nesse percurso que eu acredito que está, né, a questão que Freud vai colocar já no seu texto como sendo um indivíduo que se caracterizava por uma neurose obsessiva. Freud fala claramente que Da Vinci tinha
uma estrutura, a organização obsessiva que o levava a, a esse, a esse ponto de ser um investigador fora do comum. Mas Freud fala de uma pulsão é, é, que vai se delineando, a libido vai se orientando o, para, para o científico e o cientista. Eu diria que, seguindo Melanie Klein, que Lacan leu bastante, né, seguindo Melanie Klein, que essa curiosidade nasce na sua relação com a mãe. Com a mãe, a mãe, a, a mãe biológica. É aí que nasce a curiosidade. Primeiro com o corpo da mãe. Uma mãe que, segundo as palavras do Freud, certamente o beijava frequentemente na boca. Então, é dessa relação que vai surgir tanto o artista, mas principalmente o investigador científico. E também, na perspectiva de Melanie Klein, não simplesmente uma reorientação da libido, mas a predominância da pulsão epistemofílica, a predominância da pulsão de saber. E essa predominância da pulsão de saber vai ser algo que também está relacionado com o Da Vinci, que dissecava cadáveres e observava os condenados à morte e acompanhava a fisionomia desses condenados antes da execução. Então, e aí vem a questão que eu fui levado a pensar. Se a perversão é o negativo da neurose, como Freud em 1905 colocava, e se nós estamos diante de de um quadro atual, examinando na nossa perspectiva atual, nós podemos dizer que a, a perversão tem um parentesco de fundo, de base com a neurose obsessiva. Ou seja, há um parentesco entre esses dois quadros. E esse parentesco entre esses dois quadros psicopatológicos está certamente tanto no nível psicogenético como metapsicológico. Ou seja, que há um parentesco que leva a pensar que Da Vinci talvez tivesse um predomínio ou uma alternância da neurose obsessiva e da perversão no seu funcionamento. E isso tem a ver muito com o que nós examinamos atualmente em lideranças que estão no jogo político internacional. Porque, se de um lado o perverso atua
principalmente pela sedução, e o que ele quer é que o outro seja alguém que responde ao seu desejo de uma forma tal que essa resposta seja equivalente ao desejo que está proposto pelo perverso. Ou seja, essa relação é, é, é algo que não, não sai fora da condição erótica. Na perversão, há uma busca do, é, do desejo do outro. É o desejo do outro que precisa ser, nesse contexto, algo que corresponda de maneira é, a, a especularizar, a ser um instrumento especular do meu próprio desejo. Ou seja, o desejo do outro é, então, um elemento que nos permite compreender que, se Da Vinci tinha a fantasia desse desejo, ele estava colocado também na relação dele com os rapazes com os quais ele convivia, que Freud diz que certamente ele gostaria de ser amado por eles ou amá-los, né? Do mesmo modo como a mãe o tinha amado. Então, é no registro do imaginário que o jogo perverso acontece. Enquanto que, no caso do obsessivo, a questão maior é a questão do poder e do dever. Portanto, oscilando entre esses dois quadros, o parentesco estaria aonde? Do ponto de vista psicogenético, penso eu, estaria no fato de que o menino Da Vinci era o falo da mãe. Ou seja, é que esse falo que se diferencia na neurose obsessiva e na perversão, mas corresponde ao tronco comum de onde essas duas situações se originam. É, a mãe do perverso é uma mãe que tem uma ambivalência fundamental, que tem uma insistência no amor do filho, que tem uma necessidade de que esse amor seja irrestrito. Enquanto a mãe do obsessivo é uma mãe que exige do seu filho que seja um cumpridor dos deveres e que seja alguém que desenvolva uma relação de dever, de obrigação para com ela. E as duas situações são complementares, mas se juntam no ponto comum, no tronco comum, que é o, o ser o falo da mãe. E, naturalmente, com as variações que a relação com a mãe vai implicar. É desse processo que nós podemos dizer que Leonardo da Vinci vai oscilar entre o obsessivo, né? Porque é sabido que os obsessivos de grande porte, eles querem relações
monolíticas, né? Relações absolutamente fechadas. Portanto, os obsessivos, no sentido de uma obsessão, se a gente pudesse ter uma obsessão pura, eles seriam mais capazes de desenvolver as qualidades dos tiranos, muito mais do que os perversos, embora os perversos tenham características de domínio. É a dominação também que une esses dois quadros. Esses dois componentes estão relacionados pela fantasia de dominação. Só que na perversão mantém-se um certo erotismo, sedução e a expectativa de complementaridade no desejo do outro. Então, é esse processo que vai se desenvolvendo, né, e que torna esse quadro e Leonardo da Vinci talvez como um modelo do qual se possa abstrair o funcionamento dos Netanyahu da vida ou dos Milley ou dos Bolsonaro. Quer dizer, as características poderiam ser abstraindo a partir do estudo de Da Vinci, mas abstraindo para as condições de personagens da nossa política atual, eles poderiam ser colocados como indivíduos que oscilam entre essas duas posições. Naturalmente, que isso nada tem a ver com a capacidade intelectual, até porque o Bolsonaro não se pode dizer que ele tem uma capacidade intelectual muito apreciável, né? Doutor, Então, desculpe interromper, me perdoe a interrupção. Quando você puder ir concluindo, o tempo. finalizando, tá bom. Então, eu vou caminhar rapidamente para dizer que é dentro dessa abstração que eu estou fazendo que eu vou colocar a ligação disso com as lideranças políticas do fascismo. Essas lideranças, é, é, a partir do gênio, e leia tanto perverso como gênio, não como genialidade intelectual. Mas, no caso da Vinci, sim, mas no caso dessas pessoas, não. Mas como gênios que têm esse poder de fazer com que o recalcado venha à tona. E eu creio que é nesse sentido que eu pretendi trazer esse, esse, esse caso do Da Vinci e dizer que, finalmente, né, que, não podemos, né, agora, né, no mundo de hoje, colocar essa questão da, da normalidade e da anormalidade. Para um psicanalista, normal e anormal não se coloca, porque nosso problema é até que ponto a, o complexo de Édipo foi resolvido ou não. Até que ponto houve uma dissolução adequada do Édipo ou não. E não essa história de normal ou anormal. Isso é para a estatística, não para o psicanalista. Portanto, dentro desse contexto, eu creio que trazer esse ponto para cá tem a ver com o estudo dos líderes fascistas, não só do passado, Hitler, Mussolini, mas do presente, né, para compreender os seus funcionamentos
e não somente ficar lamentando que eles tenham alcançado o poder. Eles alcançam o poder porque eles são capazes de trazer o recalcado da massa. E massa, aí, leia-se, massa que não pensa. Massa não pensa. Massa é simplesmente, como dizia o Freud, em psicologia de grupo e análise do ego, uma condição narcísica onde ah, tudo é projetado no ideal do ego narcísico com o qual o grupo se identifica. Eu creio que eu fiz também essa viagem para compreender e compatibilizar o trabalho que eu estou fazendo, eu vou transformar isso num trabalho, e trazer para cá e dizer que é com essa exposição que eu quero dizer para os nossos amigos, companheiros e companheiras daqui desse colóquio, dizer que eu fiquei realmente satisfeito e observando como nós podemos dialogar. Lacan, Melanie Klein, Bion, Freud, todos, nesse momento, precisam, mais do que nunca, dialogar. E como disse a Júlia Kristeva, ou dialogamos ou afundamos. Muito obrigado. Obrigado, Valtor, mais uma vez. Antes de lhe agradecer adequadamente, só lembrando, quem não se comunica se trumbica, dizia Abelardo Barbosa. E hoje em dia ninguém mais sabe quem é, mas era o Chacrinha. Mas, Valtor, muito obrigado. Só você é capaz de fazer uma viagem entre o gênio de Leonardo da Vinci e o gênio, entre aspas, de Messias Bolsonaro. Obrigado pela sua contribuição ao nosso colóquio e pelas suas colocações. Muito bem, vamos partir para o momento do debate, mas o debatedor aqui, que sou eu nessa mesa, nessa primeira mesa, eu tenho um tempinho para colocar algumas palavras que eu preparei, pouca coisa, e também para colocar algumas observações e provocações para os dois, Gil e Valtor. No começo da nossa mesa hoje, eu comecei a falar um pouco sobre o percurso do nosso colóquio. E eu dizia que nós esperávamos inicialmente, de forma ingênua, de que as coisas voltassem ao normal, depois que passasse Trump, Bolsonaro e a pandemia, que elas não voltaram. E as coisas não voltaram ao normal. Agora temos a guerra Rússia-Ucrânia, o arrasamento bíblico de Gaza e os personagens Putin, Zelensky, o Hamas, Netanyahu e um bufão, por enquanto, pelo menos, parece um bufão, que é o Milei. Que, aliás, eu me lembrei ontem, não foi ontem, já tem alguns dias, que tem um massacre famoso da Guerra do Vietnã que teve esse título por causa do Milay. lugar onde ele aconteceu, Milai. Né? Então, entre Milei e Milai, eu espero que a gente não tome o caminho do massacre. Então, não, as coisas não voltaram ao normal e nem voltarão. O laço social dominante na cultura, hoje, o discurso do capitalista, impõe, o laço social do capitalismo neoliberal, impõe um gozo desmedido que tem por estrutura a desmesura, a enormidade, a gula. Freud diz que a vida só quer morrer, por isso não deixamos a vida nos levar, como diz o sambista. Mas o gozo perverso só quer gozar. Uma vez que isso começa, não para por si mesmo. Por isso se diz que a cadela do fascismo está sempre prenhe. E o que o fascismo tem a ver com a perversão?
o modo de gozar. Um modo de gozar que funciona a partir de uma lógica da transgressão. Há uma lei da transgressão para abolir a lei civilizatória da interdição do incesto entre o sujeito e o objeto. Não são loucos, não são loucos os perversos. Esses homens que Valton assinalou, não são loucos. São homens da lei, são juízes, padres, pastores, senadores, presidentes, homens das armas, tenentes coronéis, generais, milicianos, enfim. O gozo só quer gozar. E agora? Até aqui a civilização floresceu, sob bem ou mal, mais mal do que bem, mas floresceu sob a lógica da castração, do recalque, da neurose, do sintoma. Uma civilização neurótica. Agora parece que temos um laço social, uma força, sob a lógica da castração e do seu desmentido. Não se pode ignorar a castração daquele que desmente, porque ele tem que estar castrado para desmentir. Uma lógica da castração e do seu desmentido. Eu me perdi. Para mim, não se trata de um diagnóstico público das figuras que governam o mundo, embora eles se esmerem por fazer jus. Mas, no lugar do analista, o diagnóstico é sempre uma hipótese e nunca é entregue ao sujeito, muito menos publicamente. Então, não se trata do gozo do perverso, mas do gozo perverso, como laço social, como modo de governar. Mas quem está apto a exercer esse poder em nome do desmentido? Neurótico poderia? Duvido. Quem paga por isso tudo? Semana passada, uma amiga, diante da nossa pergunta, quem paga pelo gozo perverso, ou pelo gozo perverso, o sujeito ou o outro, me disse, mas não é sempre o sujeito? Eu digo que é. O perverso só quer gozar e, ao final, tornar-se objeto. Mas isso não faz laço social. O gozo perverso, sim, esse faz laço. Ao final, a conta vem para o sujeito que goza do pior, do seu narcisismo, da sua impiedade, mas até chegar lá, no cadafalso, não arrasta ele, o outro, impondo a este a mesma categoria de gozo que comporta o sofrimento, a covardia, o medo, o ódio, a ira, a vingança, a violência em todas as suas formas, o carrasco e a turba na praça que aparecem no nosso cartaz, não gozam também desse mesmo gozo? Eu queria apontar duas questões na fala de Gil, talvez para contribuir aí com uma provocação. Numa passagem que você diz, Gil, que o gozo é satisfação da pulsão. É uma sutileza, mas eu acho que as sutilezas são importantes na psicanálise. A pulsão, mesmo em Freud, não se satisfaz. Né? Se a satisfação da pulsão se dá em ela atingir o alvo, e o alvo nunca é atingido, o alvo seria o objeto é indiferente. Né? Então, o que acontece com ela, já passando por Lacan, a pulsão, é que ela retorna. Ela, não atingindo exatamente o alvo, ela retorna para o corpo de onde ela parte e aí ela goza. Aí o corpo goza. Né? O gozo é, de qualquer forma, seja até mesmo quando cometemos um lapso de língua, um ato falho, é no corpo que goza. E aí, quanto mais gozo, menos recalque, mais desmentido, talvez. Né? É só uma. Um outro ponto que
queria ressaltar é quando você falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria só concordar e reforçar sobre o moralismo da psicanálise em algum momento, né? Não só em algum momento histórico, mas em algum momento ainda presente em algumas perspectivas clínicas, talvez. Você falou de Freud, por exemplo, quando ele insiste que a jovem homossexual se casasse para se curar disso, né? Cura gay, né? Quem diria Freud? Bom, todos temos nossos pecados. É, mas, só para concordar com o que você disse, e de que nós, no lugar da moral, tentamos o tempo todo, Lacan faz esse esforço, porque era de Freud também, de colocar no lugar da moral a ética da psicanálise, que é a ética do desejo, que não é a de não gozar, não é a de não eleger objetos sexuais do mesmo gênero, mas a de poder se manter numa posição de desejo, numa posição desejante. E se no gozo perverso a direção do sujeito é se fazer objeto do gozo do outro, não há desejo possível para o sujeito no lugar de objeto do gozo do outro. Então, essa é a ética da psicanálise que se propõe colocar no lugar desse moralismo, né? Tem uma questão que Valton colocou, que eu queria também queria comentar também um pequeno detalhe. Da frase de Freud de que a perversão é negativo da neurose, né? Eu acho que se tem uma relação dessa natureza, essa metáfora ótica, como disse o Braunstein, mais uma metáfora ótica de Freud, negativo e positivo, é que a perversão, então, em relação ao gozo, seria mais apropriado como positivo da neurose, na medida em que há uma negativação do gozo pela castração e o recalque, enquanto que na perversão essa castração ela é desmentida em vez de recalcada, o que permite positivar o gozo perverso, né? Do sujeito perverso. E por último, queria colocar uma pergunta, quem sabe você possa comentar mais na frente. O que será que tira Da Vinci do campo da arte para o campo da ciência, né? Seria um interesse gozoso, um gozo a mais que ele poderia obter nesse interesse pela morte, pelo corpo do real, que é o que ele trabalha, não é? Ele se torna o precursor da anatomia e trata do corpo do real, o corpo sem vida, né? A carne, a musculatura de interiores, ou a expressão daqueles que estão prestes a morrer, como diziam os gladiadores. Você disse que ele retratava aqueles que iam ser executados. Bom, eu agradeço o tempo que me coube aqui e o restante dele eu cedo para a discussão. Espero que vocês possam fazer suas questões, seus questionamentos. Vamos lá. O Fred está recolhendo perguntas, comentários no YouTube, mas aqui, se não me engano, o funcionamento é de que cada um pode ligar o seu microfone ou levantar a mão, né? Tem um botãozinho aí que você bota para levantar a mão
E aí acho que é isso. Coloca, levanta a mão e Fred libera o microfone lá. Fred está atento aí. Não, mas é a mão virtual também, viu? É, podemos começar com a pergunta do YouTube? O seu microfone está desligado, Gil. Não, Pronto. Agora, não Ok. estava na minha frente, mas não estava desligado. E justamente ficou ambíguo, né? É a questão da ambiguidade. Que alguém colocou, eu esqueci o nome. Ahm, Infelizmente, eu não deu tempo para insistir sobre essa questão da ambiguidade que eu peguei no filósofo, no professor de filosofia especializado em Deleuze, lá em Paris 8, o François Rambaud. Ele falou de ambiguidade, não sei se tornou um conceito para ele, porque eu não li a tese, mas eu acho que eu faz a hipótese que a ambiguidade seria a versão perversa do entre e meio, ahm, de, alors agora não sei mais como é, Antígona, Antigona, Ah, agora veio a dúvida. Antígona. Ah, então, esse entre e meio, eu acho que eu vou tentar responder ao Mardonho também. Se o gozo é a satisfação da pulsão, eu acho que o que me interessa na questão perversa, e principalmente na questão do masoquismo, é a montagem. A montagem literal. Então, não é objetivo de atingir o objeto, não é objetivo de falhar o objeto passando por cima ou por baixo, né? E voltando ao corpo, mas é o trajeto. Então, a montagem seria esse trajeto com a necessidade, né? Porque ele está sempre em risco de ser invadido pelo pai, pela lei da castração, pela questão do incesto, com essa necessidade de repetir para não perder o, como é que eu diria, o avanço que ele tem. Ele faz um passo a mais, né? Seria isso que eu ia dizer. Ele faz um passo a mais na frente do nevrótico. O nevrótico fica parado na inibição, do fantasma e o perverso ele vai atuar a fantasia. Então é dentro, realmente é uma questão engavetada, né? Também eu sou de acordo que o perverso não é necessariamente a negação do nevrótico, mas é dentro da nevrose, dentro da fantasia do nevrótico, tem uma atuação possível do perverso, uma montagem. E essa cena enquadrada que é bordeada pela angústia, mas dentro dessa cena não há angústia, ela é excluída também. Então, essa ambiguidade é uma maneira de que também se encontra no fetiche, no sentido que o fetiche, além de ser um substituto do falos materno, ele é também o último lugar e o primeiro lugar ao mesmo tempo. Ou seja, se você pega a perna da mulher, o, o da mãe, e que o sapato fetichizado seria o objeto, você diz, Mardoni, que tem que ter a castração para desmentir a castração. Isso é certo. E por isso que é muito difícil de saber sair da ambiguidade entre perversão e nevrose. Mas o que eu acho fantástico na montagem, fantástico no sentido de sideração, de tanta ingenuidade no sentido de gênio, né? Então é outra palavra, mas é um lapso. É que ao mesmo tempo é uma espacialização do corpo despedaçado da mulher, e aqui a mãe, e é uma questão temporal, ou seja,
o Deleuze insiste sobre a questão da suspensão, né? O Masoch realmente inventou a suspensão, o suspenso. As coisas estão em suspenso, que é um significante muito importante, que a ambiguidade é uma forma de falar dessa suspensão, ao meu ver. No caso do sapato, o lugar do sapato, antes de subir até a descoberta da castração materna, era o lugar onde não tinha ainda a sabedoria dessa castração. Então, voltar ao sapato não é uma regressão para onde o olhar vai descer de novo ao sapato, mas é também o vestígio, o resíduo, o resto do lugar onde, antes de subir na perna, não tinha essa crença da castração. E, ao mesmo tempo, tem essa crença da castração. E nessa dialética de ir, voltar e inspirar, né? Porque o objeto não é o mesmo, ele se torna fetiche, que nessa dialética particular, em três tempos, eu acho que a suspensão é que a ambiguidade se torna aí. Ele sabe, ele não sabe. E ao mesmo tempo, simultaneamente e espacialmente. Né? Ahm, e a questão do humor é também uma questão de sideração, né? E de suspensão. Tem um momento que a gente não entende. E depois o rir, o corpo vai lançar o fato que a gente entendeu. Tentei responder ao mesmo tempo a várias perguntas. Mônica e Mardônio levantaram a mão. Oi. Então, eu gostaria de. Vocês estão me ouvindo? De fazer uma pergunta aos dois. No dia 13 agora, saiu um manifesto, 13 de novembro, assinado por Hilga Habermas, Rainer Forst, Nicole Deiterhoff e Klaus Gunther. Esse manifesto, eles são representantes da Escola da Teoria Crítica, né? E segundo aqui o Safatli, legatários, né, da Escola de Frankfurt, com toda aquela força crítica, e eles alegam, né, sobre essa questão que se levantou em relação à defesa do Estado de Israel por princípios de solidariedade, certo? Dizendo que toda a responsabilidade do evento do ocorrido, estaria nas mãos do Hamas. Então, Israel teria todo o direito de se proteger, inclusive com a desproporcionalidade que todos já conhecemos. E eles terminam esse manifesto, esse texto, falando o seguinte, que teríamos que ter cuidados contra sentimentos e convicções antissemitas, né? Por trás de toda forma de pretextos. Aí a pergunta para ambos, né? Bom, se a gente encontra algo assim nesses expoentes da teoria crítica, o que está acontecendo com o pensamento? Queria deixar isso aí para vocês. O pior é que não é uma piada, né? Não dá nem para rir, infelizmente. Mas o que está acontecendo é a única proposta que eu tenho em frente a essa sideração de tais respostas, é que nem a filósofa que diz que pelo menos ela liga antes de bombardear, um, é o desmentir do recalcamento. Não há recalque, tudo é possível. Eu, mas tem que falar com eles, não pode. Mas teria que falar com eles, que escutar realmente o que eles dizem quando eles dizem isso. Idealmente. Você quer comentar, Valton, a questão de Mônica? Eu penso assim, olha, que eu concordo com o que o Gilles acabou de falar, né? Quer dizer, não há recalque, né?
tu- tudo é permitido, né? Tudo pode ser aquelas coisas terríveis, né, das crianças despedaçadas e colocadas em sacos brancos, né? Quer dizer, eu não vejo, mas me dizem que é assim, né? Então, eu acho que é uma situação que mostra que a produção do pensar, a produção do pensamento está aquém da necessidade do momento. Não há produção de pensamento realmente capaz de dar conta do, do jogo perverso que tomou conta da realidade histórica. Quer dizer, então acho que eu acredito que essa produção do pensamento obstaculizado, que é, para porque para produzir pensamento é preciso que haja a capacidade de se indignar, se indignar com tudo que está acontecendo. É preciso que haja um componente emocional que transforme essa indignação em pensamento, em condição de atividade crítica. Então, eu acho que, de certa maneira, é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje, fazer uso da nossa capacidade crítica, né? Embora com leituras diversas, com leituras diferentes, né? Partindo de Lacan, eu parto de Melanie Klein, Bion, sem desprezar, naturalmente, o pensamento lacaniano, pelo contrário, tentando integrá-lo à minha visão. Quer dizer, eu creio que é nessa perspectiva aí que eu acho que essa situação está colocada. Mas é um momento trágico, né? É um momento trágico, né? Marx diria que a história se repete ora como tragédia, ora como farsa. Nós estamos vivendo entre a tragédia e a farsa. Então, mais ou menos isso que eu queria também assinalar. Estava aqui com a mão levantada também, então vou tomar a Só um palavra minutinho, rapidamente. Foi Mardoni, só um não? pouquinho. Claro. Você Tá. falou, eu concordo com você na sua observação sobre a perversão como adquirindo uma condição. A fórmula de Freud talvez não se aplique lá adequadamente para os dias atuais, que a perversão está muito tá positivada, né? E a neurose secundarizada e negativada. É isso aí. Concordando com você. Ok, a partir daí, então, vou partir desse ponto para comentar a resposta do Gil sobre a montagem e o que há de interessante nessa montagem que positiva o gozo perverso diante da negativação do gozo na neurose, e que de fato é mesmo interessante olhar essa montagem e perceber que ela que tem uma dobradiça, né? Que eu acho que quando o Gil falou, ele se referiu a isso, embora não tenha usado essas palavras, mas uma dobradiça com relação à questão daquilo que retorna como significante no retorno do recalcado, do sujeito neurótico, um sintoma que contém gozo. Então, um fantasma neurótico é perverso, nós sabemos, mas o neurótico, nesse fantasma, ele goza do significante, ele goza no corpo, certamente, mas goza do significante como elemento de linguagem. Enquanto que esse retorno, no caso do perverso, do sujeito perverso, ou no caso da perversão, ele se
realiza, ele retorna como um gozo do objeto, né? Objetaliza o significante se torna objeto para o perverso. No gozo perverso, melhor dizendo. A gente esbarra o tempo todo nessas questões. Né? Eu queria evitar falar o perverso, e falar do gozo perverso. Sobre a questão que a Mônica traz, eu estava pensando hoje pela manhã, assim, pensando que ia começar o colóquio, o que a gente pensa nisso tudo. É muito difícil pensar hoje, né? Há um cerceamento que nós mesmos nos encarregamos de exercer sobre o próprio pensar em determinadas questões, porque todos os campos estão minados hoje, né? E você pisa sem querer numa mina. Eu não estou colocando isso como uma forma de entender, entre aspas, e excusar as, aqueles que incorrem em questões que precisam ser combatidas mesmo, né? Fascismo, racismo, sexismo, machismo, tudo isso. Não é que isso torne as coisas mais aceitáveis, mas é que, de fato, o pensamento se tornou difícil. Mas eu estava pensando, então, sobre isso quando me lembrei até que ponto, tirando a questão climática, que é vital, é absurda nesse momento, e que, inclusive, é uma fonte de angústia. Eu não preciso nem dizer que é para mim, mas porque eu acho que é para todo mundo. Todo mundo que está aqui dorme mal à noite quando começa a pensar no que está acontecendo com o planeta. Bom, enfim, mas o que eu queria dizer é que, me perguntando, tirando a questão, a questão climática, qual a diferença desse gozo da guerra hoje para a Idade Média? Né? Quando Freud escreve O Mal-Estar na Civilização, ele tem uma descrição do sujeito que eu não vou pegar aqui, está na estante, está marcado, eu sempre preciso disso, eu nunca sei decorado. Mas ele diz que o homem não é um companheiro de trabalho ou de relação ou de relacionamento, ele não quer a ajuda do seu irmão e colaborar também com ele, dividir as coisas. O homem não é isso. O homem é aquele que quer explorar o outro no trabalho, no sexo, ele fala isso, sem o seu consentimento, usar o corpo do outro e finalmente matá-lo, né? Torturá-lo. Ele coloca toda a questão lá no Mostrar na Civilização. Então, as guerras na Idade Média, aonde a civilização, no ponto em que a civilização não era ainda tão sofisticada quanto se tornou depois, eu acho que há um retorno agora, né? Quem tem mais força é a lei da selva, né? Quem está errado e quem está certo, como disse o Gil no começo do trabalho dele, qual é o pior? O Hamas ou o governo sionista de Netanyahu? Quem é pior? Dá para colocar a questão nesses termos? Mas em que termos eu consigo ver? Não é que eu argumente isso, eu vejo isso. Quem tem mais força? Quem está destruindo quem? Quem está terra arrasada? Né? Eu tinha pensado em terminar minha intervenção de tarde, não fiz isso, não vou fazer, com o final, o trecho do poema Wasteland, né? Onde ele termina dizendo: o mundo não vai acabar com explosão, vai acabar em gemidos, porque, aliás, não é nem o Wasteland, os homens ocos. Bom, mas enfim, Rui está levantando a mão. Só uma questão. Rui, seja uma questão muito bem-vindo. rápida. Muito rápida. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma questão bem rápida. Me parece que assim, fica claro com as falas do Gilles, do Valton, sua, da Mônica, e de fato a gente vive uma confluência de crises que são não só problemáticas, mas elas são
extremamente radicais. Você tocou agora na crise climática, que a gente não havia falado, as guerras, o Gilles começou com isso, há uma crise do regime de acumulação financeira que provoca um caráter regressivo no capitalismo, que alguns falam também de caráter perverso do capitalismo, porque aquele modelo arcaico de relacionamento social se repõe, e você diz como é que a gente então, já que isso dificulta o pensamento, como é que a gente então faz a crítica, né? O Valton colocou exatamente isso, quer dizer, a perversão parece ter assumido, né, disputando com a neurose, uma forma hegemônica de articulação das relações sociais. E isso leva, já que a Mônica citou o Safatli, a uma certa falência da crítica. Não a crítica intelectual, não a crítica do ponto de vista teórico, que pode ser emitida em artigos, livros, em cadernos de opinião, etc. Mas uma crítica que faça efeito, uma crítica no sentido clássico ou no sentido moderno. Aquela, em relação a que a gente espera uma modificação de conduta, ou seja, que ela tem um componente pragmático. A minha questão é aí, quer dizer, que sentido faz, que poder tem a crítica, que força tem a crítica, quando a lei e a transgressão da lei são vividas juntas? Quando a sociedade sai de um regime neurótico e, por assim dizer, um tanto quanto hipócrita, e passa a assumir um regime cínico, no sentido contemporâneo, não moderno nem clássico. Então, não é como fazer, mas o que esperar da crítica numa situação como essa, né? Em que as contradições são postas uma vez que elas são resolvidas uma vez que postas, porque já não esperamos mais nenhum tipo de elaboração, né? Então, quando os laços sociais, as questões sociais, as relações sociais, as posições subjetivas são mediadas e articuladas a partir da perversão, e ela vem se tornando hegemônica ao longo do tempo, e ganhando terreno frente à neurose, e, ao mesmo tempo, articulada com ela, como você colocou, e o Valton também colocou, surge uma espécie, que é uma palavra, inclusive, de uso comum, é uma espécie de quase que de articulação entre perversão e neurose, que é perversidade. Né? Quer dizer, você falou do perverso e do gozo perverso, mas há uma perversidade que tá nas páginas dos jornais televisivos ou impressos, na boca dos articulistas e por aí vai, né? Que não é propriamente uma categoria, mas é uma noção que está aí. Então, a minha questão vai um pouco por aí, né? Quer dizer, nos gregos a gente sabia o que era crítica e ela se articulava com a crise. Ela é feita para, em última instância, debelar a crise. Nos modernos, ela é feita, de alguma forma, para postergar a crise, né? O Leviatã, no próprio Kant, né? Hoje em dia, isso já não faz mais sentido. Então, como pensar essa relação entre crítica e crise hoje? Essa é uma questão que eu venho trabalhando, né? Porque me parece que nós já diagnosticamos muito bem as crises, mas não há propriamente uma impotência do pensamento na formulação das críticas, do meu ponto de vista, mas as críticas hoje em dia, a crítica hoje em dia mudou de significado, a relação com a crise mudou de significado, porque, em última instância, e aí voltando para o tema, a perversão está se tornando uma forma hegemônica de, de articulação de conflitos e de estruturação dos laços sociais. Então, o ponto que eu colocaria para o debate seria esse, né? Como é que fica a relação entre crise e crítica, se e quando a perversão ganha terreno frente à neurose, e se e quando a lei e a transgressão da lei são vividas conjuntamente, né? Em um mesmo movimento, né? Como é que fica isso? Essa coexistência, co-funcionamento da lei da transgressão, ela é estrutural. Sim, sim. E é estrutural na perversão, Exato. no escopo perverso. O perverso transgride uma lei que ele reconhece. Então, ele afirma a lei para, então, transgredi-la. E aí ele funda uma outra lei. Bem, vou submeter uma questão a todos, né? O horário da nossa mesa é até meio-dia. Nesse momento, é meio-dia e 3 minutos. Se quisermos continuar, acho que podemos colocar mais 2, 3 questões aí, se alguém quiser comentar, Gil, Valton, que Isso, estiveram Mardônio. apresentando. Pois não. Nós Breve. temos 2 questões no chat e a Mônica com a mão levantada. Certo.
Vamos Tá? às questões do chat, que a Mônica já teve a oportunidade de colocar uma questão. Vamos ver o que o Adorno, chat traz. eu queria dizer que, para mim, eu tenho que dar uma pausa. Tá, tá bem, perfeitamente. Quando você quiser, é, nós já lhe agradecemos e eu volto a agradecer a sua participação. Eu volto E às duas. tá, tudo bem. Quando você quiser, então, fique à vontade para tocar o botão aí Uhum. e voltar depois quando for o momento. Obrigado, Walter. E quem foi que falou por último agora, que eu concordo inteiramente? Foi Rui. Rui de Desculpe, é Carvalho. Hã? Rui. É Rui de Foi o Carvalho, Rui? desculpe. Rui de Foi o Sim, Rui, Carvalho. né? Concordo inteiramente, viu, Rui? Assina embaixo. Ok. Então, até as duas. Tá legal. Guardamos aqui. Tchau. Então, vamos às questões do chat, então. O Aleph Lima pergunta: Gostaria de perguntar na pista que a professora Mônica colocou. Não é massa que goza, no fim das contas, do gozo do perverso? Nesse sentido, não é a multidão que produz esse gozo perverso a ultrapassar o voyeurismo de se satisfazer do gozo perverso e ela própria se tornar parte, instrumento do gozo, ao que apenas observava? E a questão do Breno Gomes é: gostaria de perguntar ao Gilles se poderíamos pensar em maio de 68 como como um momento histórico onde o gozo foi colocado em ênfase e que poderíamos estabelecer uma relação com o laço perverso social do contemporâneo, tal como estabelecido por Lebrun e Melman. Euh, não é, é proibido proibir, né? No mais 68. Um, eu tenho dificuldades a responder porque eu estou vendo os efeitos dos atores de maio de 68 hoje. Uh, a questão do conformismo social e burguês. O Serge Julie, por exemplo, o Daniel Cohn-Bendit. Não é uma crítica, é um constato. Não tem nada contra isso. O que eu quero dizer é que eu considero, com toda a umidade, esse momento do maio de 68 em Paris, em Praga, em outros países, é um momento internacionalizado, né? Então, talvez tenha uma tentativa de cortar uma tendência no momento de abertura. Só que, igual a ostra do inconsciente, ela abre e fecha. A questão é como nós podemos tentar, como nós podemos conseguir para deixar aberto mais um tempo. Eu acho que fechou, mas pode se abrir de novo. Mas falta criatividade. E a questão do gozo e do desejo do maio 68 é muito difícil, eu acho, para colocar assim, porque poderíamos dizer que é uma crítica da conservadora, que maio 68 deu só o fato de ceder sobre o desejo e livrar os corpos ao gozo. Acabou a ordem e a moral. Mas isso é uma crítica conservadora. A minha questão é como o desejo encontrou meio de expressão e de certa forma, uh, eu vou só finalizar com e como a conformidade tem uma resistência tão forte. Eu vou só finalizar isso com uma anedota, isso não, que me contou minha diretora de tese
que viveu em maio 68, a Monique Dixot, estava uma reunião para organizar a manifestação e um menino, um rapaz diz para ela e outras meninas, você pode fazer o sanduíche. E a gente está fazendo a reunião. E ela diz, não vai dar certo, tem que fazer a revolução, tem que não vai ficar nessa segregação homem e mulher. Gil, qual foi a proposta feita a ela? Não deu para eu entender. Você pode fazer? No lugar de participar da reunião, de ir fazer o sanduíche com as outras mulheres. Sim, entendi. É uma piada em se tratando de maio de 68. O sanduíche do Bertolucci é diferente. O filme dele é um sanduíche incestuoso. Bom, eu queria só comentar rapidamente, antes da Mônica, essa outra questão que foi colocada, sobre se não é a massa que goza, do gozo perverso. Sim, a massa goza, com toda certeza, mas eu não diria que é a massa que goza. Eu acho que a massa goza e, nesse sentido, ela deseja, no sentido que nós damos ao desejo, no sentido da frase, hoje no começo, a frase do Reich, a massa desejou o fascismo, né? A massa goza com o fascismo, goza de uma posição masoquista, goza de uma posição sádica, goza de uma posição narcisista, mas não é o operador do gozo perverso. O gozo perverso, a lógica dele, quem comanda e arrasta a massa é o Führer, né? É aquele que conduz a massa até aí. Por isso, essa é a razão do nosso título, do nosso colóquio, ser o custo do gozo perverso. Quem paga por isso? É o sujeito ou o outro? Eu acho que os dois. Mônica, eu acho que você pode colocar sua questão, e são praticamente meio-dia e Mônica, 15. Mônica, um minuto. Prometo que é 30 segundos, né? 30 segundos. Eu prometo que é 30 segundos. Você perguntou sobre o artigo do Safatli, sobre Habermas e outros expoentes da teoria crítica. Eu só diria o seguinte: eu acho que o Safatli estava sendo irônico, se não sarcástico. Ele me parece sabe perfeitamente que não é razoável esperar outra coisa de Habermas. Em 92, acho que é 92, o Henrique Dussel dá uma série de conferências em Freiburg, se não me engano, cujo título depois se transforma em livro, cujo título é O Encobrimento do Outro. Habermas estava lá. E o encobrimento do outro tem exatamente a ver com o encobrimento ou descoberta das Américas e por aí vai. Então, o germanofilismo e o eurocentrismo de Habermas é conhecido desde a teoria da ação comunicativa lá de 1983. Então, assim, não é surpreendente, e Sapato sabia disso, né? Mas estava sendo educado de certa forma, irônico e sarcástico. Mas só uma pequeníssima intervenção, e paro, que eu disse que era 30 segundos. Eu quero ver como é que vai ser essa mesa da tarde, onde vocês dois vão estar na mesma mesa. Mônica, Rudy, gostei vamos muito. aos seus 30 segundos, Mônica. Pronto, Rudy, eu gostei muito das suas observações. Eu acho que eu vou precisar de mais tempo para responder, porque realmente, né, eu fico imaginando aquela imagem do velhinho ali que vivia na cabana, né, e que escreveu aquele manifesto sobre o humanismo. Então, eu fico pensando, inclusive, nesses atuais que estão aí ao lado dele, né? Porque é o que nos resta. Se essas pessoas, entre aspas, né, legatários do pensamento crítico da escola de Frankfurt, se está nesse nível, o que a gente pode esperar? Né? Como é que a gente fura isso? Aí eu vou, aqui, minimamente, lógico, né? Mas aí eu vou colocar aquilo que o Mardoni trouxe sobre o que Freud cita, inclusive, Mardoni, está naquele texto que eu estou refazendo, que eu ia enviar para você, lembra?
porque eu estou escrevendo justamente sobre isso, porque Freud, ele usa, como a maioria dos intelectuais usa, a palavra homem. E se a gente for ver linha por linha daquilo que Freud coloca, aquilo é uma mensagem para os homens. Aí, à tarde, eu quero ler para vocês um trechozinho, né, da voz de uma personagem feminina, do Amos Oz, no livro Judas, Eu Estou Aqui, né, que responde um pouco sobre isso que o Freud traz. Sobre essa perspectiva, tá, Martônio? Então, assim, eu acho que nós estamos falando de metade da humanidade. E isso precisa ficar claro, porque é a única forma, e aí eu volto àquilo ali que diz Valton, sobre a questão desse caráter que tem algo de emocional, de afeto, que pode, que é a maneira talvez de furar isso. Pelo menos eu defendo isso. Mais à tarde a gente volta a discutir sobre essa questão. Tá bom. Obrigada. Vamos então, fechando a mesa por aqui, agradecendo mais uma vez ao Valton, que já saiu, e ao Gil, pelo texto brilhante, e aos interlocutores, todos, Mônica e Rui, e as outras pessoas que enviaram mensagens e que se colocaram aqui também. Agora há pouco, só para terminar, encerrar, já que o Gil contou tantos xistes e piadas hoje, quando Mônica mostrou o livro Judas, eu lembrei de uma piada, então não custa nada, é tão rápido. A frase que se usa muito dizendo diga-me com quem andas e te direi quem és, lembrando que Judas andava com Jesus, Jesus andava com Judas. Bom, obrigado a todos por enquanto. As duas, eu acho que é as duas, não é isso, Fred? Você está me ouvindo? Às 2 horas estamos numa mesa Perfeito. com Celina Garcia, psicanalista em Paris, e comigo. E como mediador, nosso amigo dileto, Antônio Secundo, psicanalista em Fortaleza.